Jacó, é um prazer para nós do Fisco Estadual estarmos aqui com vocês. Então, muito obrigado à W News pelo convite. Hoje vamos conversar então sobre malhas fiscais. O Sérgio está aqui comigo, vai falar sobre nota fiscal de consumidor eletrônica e estamos à disposição. É um prazer. Dois temas leves, né? Tranquilos. Tranquilos. Então tá. Então, para abrir os trabalhos, né? A a gente pede que você, se tiver alguma dúvida, alguma situação que queira nos passar, para que a gente possa trazer aqui para os nossos auditores, encaminhem para a gente através do chat, né? Que a gente vai passar à medida do possível aqui para eles, ok? Então, conto com vocês. Se gostarem do nosso conteúdo, compartilhem com todos que apreciam esse tipo de informação. E vamos começar. O homem descobriu o fogo e surgiu a malha. Qual é o objetivo da malha? Como é que ela surgiu e por quê? Jacó, o Estado não é diferente de qualquer empresa. Nós sempre buscamos a eficiência porque nós temos um resultado a buscar, atender a comunidade, atender a sociedade como um todo. E para isso o Estado precisa de arrecadação. Se nós continuarmos a usar as mesmas ferramentas que sempre usamos, nós estamos fadados ao insucesso. Em razão disso, já em 2018, então há 6 anos, nós fomos convidados a compor um grupo que se chama Grupo de Planejamento e Monitoramento Fiscal, para observar o que estava acontecendo no Brasil e até no mundo, a título de novidades de inteligência na parte fiscal e trazendo também uma novidade, para que o fiscal deixasse de ser essencialmente fiscal e passasse a ser um monitor, levando as informações aos contribuintes, aos contabilistas, antes mesmo do início da fiscalização. Isso foi então em 2018. Nós ficamos 2 anos estudando, viajamos bastante pelo Brasil, acompanhamos muitas matérias e chegamos então à conclusão de que a malha fiscal estava pronta para ser colocada em prática. Em setembro de 2020, nós inauguramos com apenas 8 malhas fiscais. E isso revolucionou a fiscalização. Hoje, o fisco muito mais trabalha na parte preventiva, levando a informação, apresentando todas as inconsistências que as malhas já contemplam, dando oportunidade para o contribuinte em tempo hábil, muito hábil, bastante tempo, para resolver espontaneamente aquela situação. E levarmos a fiscalização somente muito depois, né, depois desse tempo todo concedido para a regularização espontânea, então levarmos à fiscalização, o que não é do interesse do fisco. O fisco não tem interesse em multa, não tem interesse em juros. O fisco quer apresentar no menor espaço de tempo possível, se possível online, naquele exato momento do possível erro, a inconsistência para que todos tomem conhecimento e resolvam aquela situação da melhor forma possível. Assim surgiram as malhas, com esse objetivo de tornar o Estado mais inteligente, de levar a informação de maneira mais rápida ao contribuinte, para que ele possa solucionar o problema e não manter aquela bola de neve crescente, é claro, né, com os problemas que, depois de um determinado tempo, se tornam insolúveis. Assim surgiram as malhas fiscais, Jacob. Entendi. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o Estado acabou com isso se tornando um parceiro do contribuinte, né? Porque, assim, se eu estou trazendo informação, estou levando informação para que ele não seja penalizado lá na frente, eu acabo sendo um parceiro dele, certo? Jacó, nós não temos dúvida disso, né? Nós, na verdade, não temos lado, né? Nós sempre dizemos que a sociedade, e na sociedade nós temos o empresário, o contribuinte, temos o contabilista, temos o fornecedor de software para o contribuinte, para o contabilista e também para o fisco, e temos o fisco. Todos nós não temos lado. Eu ganho, você perde. Não. O que na verdade se quer é a justiça fiscal. E, paralelamente, isso é natural e consequente, acontece também a concorrência leal. Nós, com os institutos mais fortes no campo da fiscalização, indiretamente
para não dizer diretamente, nós também contribuímos para que haja essa concorrência leal, porque o empresário A é tratado da mesma forma que o empresário Z. Não há distinção. Antes, nós tínhamos, então, em razão do nosso pequeno número de auditores, nós somos muito poucos, nós conseguíamos alcançar talvez 1%, 2% das empresas em acompanhamentos fiscalizatórios. Hoje, nós alcançamos 100% dos contribuintes, levando um tratamento isonômico, igualdade. Nós olhamos os números e os números apresentam as inconsistências. Então, não há como hoje nós termos um empresário que trabalha no ramo, por exemplo, de panifício, uma panificadora numa esquina e não olhar a panificadora que está do outro lado da rua, na mesma quadra e na mesma esquina. Os dois têm esse tratamento isonômico. Com as malhas fiscais, todos nós somos parceiros, o contribuinte, o contabilista e o fisco. Por quê? Porque nós alimentamos com o feedback de tudo aquilo que foi produzido pela empresa, do que foi produzido pelo contabilista, e nós já apresentamos. Isso está ok, parabéns. Isso parece ter algum problema. Por favor, analise e, se for o caso de solução, resolva sem aplicação de penalidade em muitos casos. A maioria dos casos não há aplicação de penalidade qualquer. Basta solucionar. Então, todos nós somos parceiros. E quem ganha? Santa Catarina. Isso, sem dúvida. E a arrecadação tem mostrado isso. Nós temos arrecadações fenomenais no Estado, diferentemente dos demais estados todos. Não há como comparar. Podemos dizer que as malhas fiscais existem aqui em Santa Catarina e existem em outras unidades da federação, cada uma com o seu modelo. A nossa é diferente. Ela é mais parceira, ela é mais objetiva e viva. O que aconteceu, nós não conseguimos chegar ainda à data de hoje. O que aconteceu ontem, nós já estamos mostrando para o contribuinte. E isso é muito interessante, porque nós resolvemos o passado recente, mudamos a forma de operação de quem está cometendo o equívoco, e daqui para frente o erro deixa de existir. Esse é o melhor resultado, o não cometimento mais daquele problema, daquela inconsistência que, em quase a totalidade das vezes, ocorreu pela ignorância. Fiquei um mês, fiquei um ano, fiquei 3 anos sem saber que estava cometendo erro. E depois o fisco vem e me apresenta um documento dizendo que eu estou sob fiscalização e o valor é de X milhões a pagar. É ruim, é muito ruim isso. Isso nós não fazemos mais. E vamos ampliando o poder das malhas de tal forma que, em muito pouco tempo, nós tenhamos uma amplitude maior de verificação desses erros, porque vocês sabem muito bem que a complexidade das operações realmente exige conhecimento, exige estudo e um estudo diário. Mas isso tudo pode ser abastecido com informação. Da mesma forma como nós estamos aqui, né, num programa simples, promovido pela W News, que leva essas informações todas tanto aos profissionais da contabilidade como aos empresários, despertando a necessidade de conhecer as regras para que elas sejam colocadas em prática, porque no mundo da tecnologia em que nós estamos, se errar é detectado. Basta nós sabermos o período em que isso vai ficar ainda nos porões sem ser conhecido. E nós vamos tentar antecipar isso, facilitando para todos, apresentando no menor espaço de tempo o problema e indicando a solução se dá dessa forma. Esse é o objetivo e, respondendo então à tua pergunta, mais uma vez, sim, nós somos parceiros e continuaremos parceiros cada vez mais. E esse modelo, vocês se basearam em algum estado ou foi algo que não, criamos do zero isso? Como é que foi esse estalo? Olha, foram vários dias e noites, né, com sonhos, pesadelos e tudo mais, né? Para nós chegarmos a essa apresentação das malhas não foi fácil.
Nós Acredito. começamos com um grupo muito pequeno, nós éramos 3 colegas, mas tínhamos a determinação e a confiança da administração tributária de Santa Catarina. Na época, o diretor era o Rogério Melo, que trabalhou muito tempo com o Sérgio Pinetti, e, e a coordenadora já era a Maria Aparecida, que é a coordenadora geral dos GES até hoje, e o Felipe Lett era o gerente de fiscalização. Uhum. Eles, numa reunião, eles nos chamaram e disseram: vocês têm carta branca para fazerem da forma como vocês acham que devem. E nós passamos, então, como eu falei, a viajar bastante. Nós conhecemos vários estados do Brasil. E hoje nós podemos dizer que Santa Catarina não é cópia de nenhum deles, mas é a fusão de muitas ideias de muitos estados que têm ferramentas muito boas e depois dessa fusão, uma atualização, porque tudo também depende da cultura do, do empresário, do contabilista, do fornecedor de sistema, tudo depende. Isso tem que ser levado em consideração. Considerados todos esses aspectos, a forma de nós vermos, nós construímos uma ferramenta que é voltada não para o auditor, é voltada para o próprio usuário, é o colaborador do escritório de contabilidade que está lá prestando serviço para o empresário. A visão que se tem nas malhas é justamente sob a ótica deste usuário. Tanto que o auditor vê nas malhas, o contabilista também vê. Uhum. Nós, à época, e o lançamento então se deu já há um pouco mais de 4 anos, nós fazíamos o questionamento seguinte, por exemplo, dentre muitos, eu estava diante de uma nota fiscal inexistente, que foi escriturada na EFD, e que esse lançamento gerava um crédito, por exemplo, de R$ 100.000. O auditor já sabia, em razão da TI, buscando as bases tanto da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina quanto da Receita Federal, que aquele documento fiscal não existe. Ele nunca existiu. E o contabilista tinha apresentado esse lançamento gerando esse crédito. A pergunta que nós fazíamos era: vamos fiscalizar ou vamos dar a oportunidade ao contribuinte de refazer a sua escrituração, glosando aquele crédito e pagando o imposto? Era a tal fratura exposta. Não teria o porquê de nós fazermos esse monitoramento, acompanhamento, porque o erro é gravíssimo, não é? Está se inventando uma situação a fim de gerar um crédito indevido para sonegar, para não pagar imposto ao Estado. Mesmo diante dessa gravidade, nós decidimos informar primeiro. Resolva. Nós não queremos te multar. Você tem que entender que os tempos são outros. Você não deve mais se comportar assim, portanto, vá lá, simplesmente exclua esse lançamento, refaça a sua apuração do imposto e pague ou solicite o parcelamento como se ele mesmo tivesse tomado a iniciativa. Isso é autorregularização. Como este exemplo que eu falei, nós temos vários. E tudo hoje nós externamos. Tudo, da sonegação básica até a mais complexa, porque o objetivo é autorregularização. E, beleza, a autorregularização por parte do contador com seu contribuinte, né? Porque o objeto é realmente o contribuinte, né? E se a gente for analisar hoje, quem está sendo monitorado pela malha? Né? Quais são os tipos de empresa que estão envolvidas dentro da malha? Interessante a pergunta, porque, como nós falamos, nós estamos em busca da justiça fiscal. Entendendo a justiça fiscal como a busca pelo imposto devido por todos no cadinho necessário, nada mais e nada menos. Nós não queremos que nenhum contribuinte pague mais do que deveria pagar e não queremos também menos, nós queremos exatamente aquilo. Isso é justiça fiscal, entendendo que todos os contribuintes devem ter o mesmo entendimento e também o mesmo tratamento pelo Estado. Não existe diferenciação. Nós temos
no nosso cadastro da Secretaria da Fazenda do Estado, quase 400 mil empresas com personalidade jurídica e ativas. Quase 400. São 387 mil, mais ou menos isso. Desses 387 mil, alguns são microempreendedores individuais, que nós alcançaremos. Nós já temos muitas aplicações internas voltadas ao microempreendedor individual, quando esse vende, fatura mais do que o faturamento previsto como máximo pela legislação. Então, já temos ferramentas, estamos amadurecendo as informações, né, e o nosso tratamento, e provavelmente em pouco tempo nós também estaremos apresentando as malhas em relação a esse contribuinte. Exceto os microempreendedores individuais, que até são pessoas físicas com CNPJ, né, nós temos os outros todos que têm regime de apuração normal do ICMS ou Simples Nacional. Todos esses, indistintamente, não há nenhum contribuinte que tenha, então, esse status de apuração, Simples Nacional ou apuração normal do ICMS, que não estejam nas malhas. Ou seja, toda pessoa jurídica ativa do Simples Nacional ou apuração normal, né, e do Simples Nacional nós excluímos apenas os microempreendedores individuais, estão contemplados nas malhas fiscais. E o interessante também, Jacó, é o seguinte: nós temos os contabilistas, né, que são os intermediários, são os consultores, são as pessoas que devem e fazem, né, a apresentação daquilo que é legal, daquilo que é possível e daquilo que é necessário ao contribuinte. Esses contabilistas, quando eles não estão nas malhas, eles entram em contato conosco solicitando: Pichler, por favor, eu quero estar na malha. E quais são os contadores que não estão nas malhas? São aqueles contadores que, há menos de 7 dias, assumiram o vínculo de responsabilidade com alguma empresa. Toda segunda-feira, às 0 hora de segunda-feira, então, na passagem do domingo para segunda, o nosso sistema varre a base, verifica todo contabilista novo, porque nós podemos ter migração ou novidade, e já verifica em que posição esse contabilista está em relação à região. Então, Joinville será distribuído para um auditor de Joinville, Florianópolis para Florianópolis e assim sucessivamente. E então esse robô, o sistema, vai distribuindo e apresentando ao contador: as suas empresas são essas e os problemas identificados são esses. E se não tem problema, já parabeniza. Parabéns. Você não tem clientes identificados com inconsistência nas malhas. Isso não quer dizer que aquele contribuinte não tenha problema. Pode ser que tenha um problema, mas não daqueles contemplados pelas malhas fiscais, que estão avançando e, com o tempo, né, nós queremos alcançar o maior número possível de possíveis inconsistências para alertar. O objetivo da malha é alertar. Parece que tem um problema, verifique, analise, converse conosco. Nós temos uma rede de comunicação muito boa e, então, em conjunto, nós resolvemos essas situações como um todo. Perfeito. Eu só, antes de tudo, só gostaria de pedir a você que está nos assistindo. A gente está passando por algumas dificuldades técnicas aqui, a gente já está trabalhando para corrigir elas, então fique com a gente, tá bom? Venha com a gente e daqui a pouquinho a gente já resolve isso para você, tá bom? Fazer uma pergunta. Existia um mito, né? Alguns mitos que se falam da fiscalização, um deles é: você é uma empresa do Simples Nacional porque fatura pouquinho, o fisco não está de olho. Então, nas malhas fiscais não existe esse tipo de situação, independente se é Simples Nacional ou se é regime normal de apuração. Se fez errado o que está contemplado na malha, ele vai ser advertido. Sim, Vitor, sim. Eu só diria o seguinte, né? Nós nem advertimos, nós simplesmente informamos. Tem um problema. É claro que, né, segue o teor da advertência, porque se ele não resolver, lá na frente, né, às vezes depois de um ano, tempo bastante grande, e nós falaremos depois sobre isso também, se houver o
o questionamento, nós então fiscalizaremos e notificaremos. Com relação ao Simples Nacional, Vitor, o que a gente chama a atenção é o seguinte, e esse é um problema sério que nós temos e que quem estiver envolvido com esse modo de operação deve tomar muito cuidado, deve repensar, porque as consequências elas virão também num pequeno espaço de tempo. Existem os chamados grupos econômicos e nós temos limitações do Simples Nacional. E às vezes nós detectamos grupos econômicos que têm relacionamento de marido e mulher, então entre cônjuges, filhos, representantes, procuradores, movimentadores de contas, e esses elos de relacionamento já estão identificados. Então, se eu tenho uma empresa enquadrada no regime do Simples Nacional, hoje com receita anual de até 3 milhões e 600 mil para o fisco estadual, 4 milhões e 800 para o fisco federal, se eu não estou equivocado, né? Mas para o fisco estadual, 3 milhões e 600. E eu tenho um relacionamento, eu tenho um grupo econômico que até então parece que não foi identificado. Reflita, porque já estão identificados e nós teremos ações que vão se voltar para esse fim. Então, quando eu me deparo com essa consultoria, eu posso ter uma empresa no regime do Simples Nacional? A resposta é sim, mas eu não posso me esquecer das condicionantes. Será que não há nenhum elo que forme um grupo econômico e que faça com que essa receita total supere os 3 milhões e 600? Se há esse elo, infelizmente a resposta é não. Por exemplo, então essa análise, essa consultoria que tem que ser dada pelos profissionais da área, tanto do corpo jurídico quanto do contábil, e com uma boa parametrização desse sistema, que é muito importante. Pois, Vitor, vocês me perguntem sobre sistema, a importância do sistema para uma empresa e para o escritório de contabilidade, isso é muito importante e é a razão de muitos problemas que nós temos, né? São desconhecidos pelas partes interessadas no negócio. Então, essas coisas acontecem assim. Então, muito cuidado com o MEI, né? Muito cuidado com o Simples Nacional quando a minha receita não é aquela que está no alcance da lei. Então, microempreendedor individual, exceto o caminhoneiro, né, é de 81 mil por ano. Já para o Simples Nacional, 3 milhões e 600 para o ICMS. Legal, bacana. Bacana. E hoje, se a gente for olhar para as malhas, né? Quantas malhas nós temos ativas hoje, rodando efetivamente, né? E o que elas revertem de regularização? Qual é o percentual de regularização pelo contribuinte dessas malhas? Jacó, nós lá em setembro de 2020, nós lançamos as malhas com 8 apenas, né? Então ela olhava lá a nota calçada, a Mas isso não nota... acontecia aqui, só no sul da França. Aqui não. Então, Na região de Verton acontecia bastante. Então, nós identificamos algumas, muitas, tá, Jacó? Isso é interessante a gente falar, né? Eu lembro até, né, das nossas fiscalizações, eu e o Sérgio já estamos completando 30 anos de atividade no fisco catarinense, né? E lá, então, nós tínhamos que comparar as vias dos documentos fiscais, né? A primeira com a segunda, a terceira e a quarta, e Branca, verificar, amarela, azul, rosa, exatamente, eram verificar o arco-íris, né? calçamento, né? E aí, então, a primeira via, né, aquela que transferia o crédito lá para o, o, o outro contribuinte, né, o coparticipante naquela operação, era de um determinado valor, né? E na outra, às vezes, havia uma diferença ali, geralmente de zeros, né? Que na verdade fazia uma multiplicação daquele crédito de 10 por mil. Hoje, no campo da informática, ainda há isso, para desavisados, né? Nós temos ainda a nota que fica na origem com um valor e que transfere o crédito de outra, né,
para o coparticipante no valor maior. É claro que não no documento, no XML, mas na escrituração fiscal digital. Isso pode ser um problema de fator de conversão, talvez. Pode, Né? Ali pode. na Metrô, pô, Pode. eu armazeno em cento, a nota vem em quilo, eu transformo Então, para cento. mas a gente admite também, Jacó, que isso pode ter sido um erro. Uhum. Pode ter sido. Mas, regra geral, né, há má fé nessas situações. Então, pode haver o erro? Pode. Má fé? Também, né? E o detalhe é que está escriturado, é facilmente detectado e nós então apresentamos essas informações. Essas primeiras 8 malhas, elas eram mais voltadas a esse tipo de detalhe, ou seja, a fratura mais que exposta. Hoje nós já estamos com 42 malhas publicadas. Demoramos muito tempo para avançar da 8ª para a 42ª, porque nós, na verdade, nesse tempo todo, nós temos feito a evolução da plataforma. Se nós olharmos a plataforma que existia lá em setembro de 2020, ela não é muito diferente, mas a atual tem funcionalidades muito maiores e melhores que aquelas que nós dispunhamos lá. Por exemplo, nós temos um chat, o nosso WhatsApp das malhas, que está ali. O contabilista e o auditor estão olhando as malhas e com um clique num botão do chat, ele já passa a conversar diretamente com o auditor que faz o monitoramento, o acompanhamento das inconsistências do contabilista e do contribuinte diretamente, e a conversação flui, trocando relatórios, trocando planilhas, trocando informações, prints e resolvendo problemas, como já disse, dos mais básicos aos mais complexos. Então, é apenas um exemplo e temos muitas funcionalidades que vieram de lá para cá. Então, hoje já 42. Nós estamos com um potencial de produção de novas malhas elevadíssimo. Nós temos uma equipe, então, que trata da idealização das malhas, depois do desenvolvimento das malhas, validação, publicação e suporte de todas essas que aí estão. E outra coisa que nós temos que considerar, vocês veem aqui na empresa de vocês também essa situação. À medida que nós nos acostumamos com os detalhes daquele código, daquela aplicação, nós vamos tendo muito mais facilidade, celeridade na solução de problemas. Então, às vezes, nós detectamos problemas abastecidos pelos próprios contabilistas e automaticamente e rapidamente nós resolvemos os bugs, as formas diferentes de entendimento da matéria, às vezes recuando, às vezes mudando a nossa forma. Na verdade, é uma troca de informação que nós temos, com o objetivo de melhorar. Como já disse, não queremos nem mais e nem menos, somente aquilo que é devido ao Estado e por todos. Então, hoje, 42, nosso potencial de produção é elevadíssimo. Temos algumas malhas que estão com a publicação represada por causa do término do acompanhamento das malhas que acontece agora no dia 31, segunda-feira. Na segunda-feira nós vamos retirar da visão das malhas todas as inconsistências que existiram até 31 de dezembro de 2024. Então, vamos pegar tudo que tem, uma parte ainda de 2023, pouca coisa, 2024 inteiro, e vamos ficar olhando apenas para as situações de janeiro de 2024. Além disso, nós temos também esse represamento de malhas por causa de algumas atividades internas no fisco de reorganização da base, para que nós então possamos apresentar isso, que vai contribuir para o benefício do contribuinte e do fisco em geral. Então, 42 malhas é o que nós temos 42 hoje. sabores. 42. Bacana. Eu, antes, se me permite, eu queria dar aqui, temos algumas interações. Eu acho que vocês não conhecem, mas assim, eu vou falar aqui, né? Só coisa boa, hein, João? Vocês conhecem um tal de Tajima? Tajima. Ah, está nos ouvindo? Opa! Mandou um abraço para Opa, vocês, né? que bacana. Bom dia, sempre uma aula dos colegas Pickler e Sérgio. Puxadinha, né? Não vai dizer nada, né? Tudo bem. O Tajima, Jacó, Tajima é um dos colegas, ele é o coordenador do grupo especialista em automação comercial, então essa parte de varejo, né, ele é doutor na área. Vou trazer o Tajima aqui para conversar. E é nosso
parceiro nas malhas fiscais em tudo o que se trata de meios de pagamento, cartão de crédito, débito, Pix, tudo antes das malhas fiscais apresentarem ao contabilista e ao contribuinte, passam pela equipe que o Tajima então coordena no objetivo de recepcionar, tratar e apresentar. Porque nas malhas fiscais o trabalho é simples. Nós, na verdade, consumimos informações. E o Tajima, então um abraço, Tajima, obrigado aí por estar conosco, né? É o responsável por essa área de apresentar esses dados com fidedignidade. Bacana. Aqui também a gente, o Rodrigo Fisch, né? Ótimo assunto, parabéns. O Felipe Junks trouxe uma sugestão, né? Acho que seria interessante um histórico salvo de todas as malhas resolvidas dos clientes, para que até o contador pudesse acompanhar melhor. Atualmente imprimo as malhas para deixar arquivado. Está o nome do colega? É Felipe Junks. Tá. Felipe Junks. Por favor, se vocês puderem anotar, eu não trouxe minha Não, isso tá vai registrado. devidamente anotado. Nós, já na próxima segunda-feira, toda segunda-feira, o grupo de planejamento e monitoramento se reúne, né, para tratar, então, dos problemas, das soluções e do futuro. Nós já discutimos algumas vezes isso, eu vou trazer a pauta, né, vamos estabelecer prioridade e, sim, o nosso objetivo é esse. Inclusive, falando sobre isso, uma das ideias do fisco catarinense é inovador, é de muita responsabilidade, mas um dia nós teremos isso, é estabelecer um selo de mérito ao contabilista e ao contribuinte, em razão de tudo o que nós vimos e constatamos. Com isso, nós poderíamos até pensar, enquanto há essa possibilidade, de fornecer algum prêmio, né, a esse profissional, a esse empresário, em razão de estar nessa situação. São as tais conformidades, né, e os prêmios de conformidade que nós vemos por aí e que nem sempre satisfazem, mas é interessante reconhecer. Então, a ideia é genial, ela já foi analisada, precisamos ter um pouquinho mais de tempo para colocar isso no ar, fazendo então esses relatórios, e já nas malhas, embora seja de apenas 3 meses, nós temos uma régua de regularidade que analisa a posição daquele contribuinte, daquela empresa, daquele contabilista e, inclusive, do auditor fiscal que está responsável pelo acompanhamento nas malhas. Então, nós aqui já temos essa ideia, né? A plataforma já apresenta, e, de pronto, quando abrimos as malhas e filtramos aquele contribuinte ou aquele contabilista, nós já temos a ideia de colabora ou não colabora, ou colabora em parte, e o quantum, né, numa régua de 0 a 100. Então, isso existe, precisa ser melhor, né, detalhada para apresentar isso da forma como vocês merecem. Será colocada em pauta já na próxima segunda-feira. Legal. Sugestão anotada, Felipe Juntos. Tá bom? Grande abraço, obrigado pelo seu comentário. A Patrícia Firmino também perguntou: consigo consultar quais são essas 42 malhas existentes hoje? Ou seja, a relação das malhas, eu tenho em algum lugar dentro do site, alguma coisa nesse sentido? O contabilista, ele recebe lá nas malhas fiscais apenas a identificação dos seus clientes e das malhas nas quais eles estão identificadas hoje, agora. Então, nas malhas fiscais, nós não temos uma apresentação da relação dessas 42 malhas, mas isso não é problema. Eu assumo compromisso com vocês, vou encaminhar a vocês uma relação das 42 malhas existentes e já publicadas. Como já disse, nós temos outras nos status de em desenvolvimento e em teste. Então, nós vamos publicar aqui a relação apenas das 42 que ali estão, e elas sempre se apresentam automaticamente lá para o contabilista à medida que ele vai sendo identificado com alguma inconsistência. Seria interessante ele ter já uma prévia, né, uma relação, e de repente até nas malhas, mais uma ideia, essa é novidade, de nós então
colocarmos como mais um documento instrutório das malhas fiscais um botão que leve a essa relação automática. Isso é simples, isso nós poderemos já na semana que vem disponibilizar. Então, meu compromisso com vocês é apresentar aqui, né, uma relação com as 42 e inovar lá na plataforma, criando mais um botão de acesso que leve à relação de todas as malhas publicadas. Bacana, e com isso a gente consegue pegar esse material, publicar no blog e todo mundo tem acesso, tá tudo certo. E aí, para finalizar aqui nossos comentários aqui neste momento, eu vou confessar que me correu agora uma lágrima no olho. Me correu, É. me correu. E não é jacaré. Não é jacaré, me correu, porque teve uma pessoa aqui que falou somente duas palavras: Pickler MacGyver. Quem? Quem? É o Gottlieb? Ma- Da mosca. Então, na verdade, o Paulo. MacGyver é ele. É, O Gottlieb é um outro colega, né, trabalha lá em Tubarão, né, às vezes em Florianópolis, mas está lá em Tubarão, já foi gerente regional, ele já foi também coordenador do GESAC, então é um colega que está sempre pronto, sempre com alguma ferramenta, com alguma novidade ali de solução, né, para os vários problemas que nós temos. Um abraço, Gottlieb. maravilha. Então, voltando ao nosso bate-papo, né? A gente já falou dos contribuintes e tal, das 42 malhas, né? Ok. Mas a malha é baseada em que informação? Ou seja, da onde vêm os sabores que compõem essa malha fiscal? Hum. Qual é o subsídio que vocês têm? Muito bem, né? São vários. Difícil, Jacó, hoje nós, pessoas físicas, participarmos de qualquer processo de compra sem sermos identificados. Verdade, essa é uma realidade. Sempre que o Jacó, sempre que o Vitor compra alguma coisa de uma agulha a um carro, o fisco toma conhecimento dessa informação. Essa base toda está nos nossos documentos fiscais. Nós só não temos a informação objetiva quando não há documentação legal daquela operação. Mas mesmo assim, às vezes a fonte é estranha às declarações fiscais. Então, resumindo, nós temos informações que trazemos dos documentos fiscais, todos eles. Nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, bilhete de passagem eletrônico, conhecimento de transporte eletrônico, o manifesto da operação fiscal, o MDFE, e vários outros. Declarações, nós temos a EFD, nós temos a PGDAS-D para o Simples Nacional, nós temos a DIME, temos DECIP, temos DDE, ou seja, é uma gama de bases de dados que nós temos que, confrontando com bases que vêm extrafiscais, como, por exemplo, a DIMP, que é a Declaração de Informação de Meios de Pagamento, que todas as instituições de pagamento, instituições bancárias, né, nos informam dizendo: fulano recebeu R$ 5 hoje às 10h50. Nós então podemos apresentar essa informação cruzando com aquelas que nós temos, as fiscais, e levando essas informações todas às malhas. Falando nisso, nós temos uma novidade também, nós temos duas malhas que tratam dos meios de pagamento, né? Então cartão de crédito, débito. Nós vamos, além de apresentar o valor total, ele consolidado, nós vamos agora abrir dizendo o valor mensal global é aquele, mas dizendo qual é a instituição, qual é a entidade de pagamento que prestou aquela informação para o fisco, num total mensal. E somente depois da fiscalização, é claro, nós desmembramos essas informações por operação. Então, muitas informações de diversas bases alimentando as malhas fiscais. Maravilha. Assim, a gente aqui é um espaço democrático, tá? Não só para situações boas, como também situações adversas, né? A Cíntia Fabiana fez um comentário. Desculpa, eu desacordo da fala em relação à multa e juros, que foi a fala inicial lá que o seu Pedro falou, né?
Estou passando por uma situação onde o valor da multa e juros é superior ao valor da dívida. Isso existe algum canal, alguma coisa que possa ser dado, ou de repente se fazer uma defesa, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo colher mais informações, talvez seja isso que a Cíntia esteja almejando, né? Talvez seja isso. Vamos lá, já. Nas malhas, tá? E como já disse, o fisco não tem interesse em multa, não tem interesse em juro. Acontece que alguns fatos obrigam à multa e aos juros. Só que nós temos uma situação antes do início de fiscalização e pós início de fiscalização. Quando do espaço da regularização espontânea, que é este apresentado pelas malhas, toda a penalidade, se há, em grande parte não há penalidade, é limitada a 20% do valor do imposto. Desconheço essa situação. Certamente há algum problema, né, de ordem maior, porque se nós aplicarmos a multa máxima, que é de 20%, estamos falando em acompanhamento, não fiscalização. Tá? Então, período de malha, acompanhamento. Se eu tenho uma multa máxima de 20% e a malha voltando a apenas a um ano, mesmo considerando o valor de Selic, que está em 14,25 ao ano, nós não chegaríamos ao dobro, né, do valor. Mas problemas existem. Peço que a Cíntia entre em contato conosco para que nós possamos verificar isso. Provavelmente esse valor é oriundo de outra situação. Agora vejam só, se nós não ofertamos essa possibilidade ao contribuinte de resolver quando do acompanhamento, nós iniciamos fiscalização, essa multa de 20% ela será majorada. A onerosidade do lançamento é muito maior, que passa inclusive, tá, por exemplo, no cartão de crédito a ser de 100% sobre o valor do imposto. Então, nesse primeiro momento, nós, regra geral, não temos penalidade. Mas se há imposto a pagar e ele não foi pago à época, então se aplica uma multa de até 20%. Se for de um dia, é 0,3%. Esse 0,3% é diário até alcançar 20%, né, por cento. Dá um total aí de provavelmente uns 70 dias, mais ou menos, né? 7 vezes 3, 21, um pouquinho de 68 dias. E não ultrapassa esse valor. Agora, iniciou-se fiscalização, quer dizer, o contribuinte não regularizou, e infelizmente a multa será de 100%. Nesse caso específico, né, temos multa de 50, 70 e assim diante. Mas no acompanhamento, peço que a Cíntia entre em contato com a objetividade dessa ocorrência. Nós podemos analisar desde que, né, a situação chegue a tempo. As malhas, então, como já falei, encerram a sua atividade no dia 31 de março, segunda-feira próxima, agora. Sim. Estamos, então, na super reta final. Então, se resolvido até ali, sem problema qualquer. Não resolvido, infelizmente, vai à fiscalização. Não queremos isso. E esse canal que ela poderia entrar em contato seria o próprio chat do... Sim, o próprio chat. Ou então, se Cíntia puder entrar em contato, fornecendo o contato dela para ti, repasse e eu entro em contato com ela, ainda hoje. Então, Cíntia, se tu puder passar para a gente o teu contato ali, a gente encaminha para o seu Pickler, daí ele vai entrar em contato com você a respeito dessa situação, tá bom? Grande abraço. Obrigado pelo seu comentário. Agora, eu quero fazer uma pergunta do outro lado da moeda. Por quê? O fisco identificou a malha, disse, ó, contador, esses teus contribuintes aqui estão com essas malhas aqui pendentes. Resolva. Só que às vezes a comunicação, e isso é uma realidade, você que está nos assistindo sabe disso, a comunicação contribuinte contabilista, muitas vezes ela é falha. E às vezes o contribuinte acaba sendo penalizado por essa falha de comunicação. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: eu, empresário, contribuinte, tenho como ver se eu estou na malha fiscal? A resposta é não. Hoje,
o empresário diretamente ele não vê as malhas fiscais. Nós, no nosso cadastro, temos identificados 16 mil, número bruto muito próximo disso aí, contabilistas. Esses contabilistas estão vinculados, ou seja, foram contratados pelo contribuinte e têm, então, a responsabilidade de fazerem esse elo de ligação com o fisco. Nem sempre as obrigações tributárias são objetivas, fáceis de serem entendidas. E o contribuinte precisa, isso é necessário, ter alguém que entenda do negócio para fazer essa comunicação com o fisco. Essa é a razão pela qual nós nos comunicamos, por enquanto, apenas com o contabilista, que em Santa Catarina, Jacó, são excepcionais. O grau de credibilidade dos contabilistas, estou falando desses 16 mil, é elevadíssimo, são realmente parceiros, pessoas responsáveis por aquilo. É claro que, em razão da responsabilidade não só para com o Estado, não só para com o ICMS, tem muitas outras atribuições. E, às vezes, a quantidade de clientes, a complexidade da coisa, faz com que algum problema exista. Quando há o contato, regra geral, nós temos a solução do problema. Inclusive, foi uma pergunta que eu deixei de responder, né? Você já me fez aí uns 3 ou 4 atrás. Qual o grau de regularização das inconsistências que nós apresentamos nas malhas? 86%. É um percentual elevadíssimo. E isso tem acontecido nas 4 edições das malhas fiscais. 2020, 21, 22, 23, 24 e agora. E isso tem se mantido assim. E o interessante, né? Como a malha é viva, não existe um pacote. Nós vamos então agora acompanhar as malhas fiscais, elas estão voltadas para 2024 até dezembro de 24. Não, elas estão voltadas para todo o exercício de 24 até o dia de ontem. E amanhã estará até o dia de hoje, e assim sucessivamente. Ou seja, todo dia nós temos mais de 400 milhões de transações que são feitas no cotejamento, no cruzamento das malhas fiscais. Uma declaração nova chegou, ela é tratada e cruzada. Chegou um novo documento, ele é considerado e levado. Então, o contribuinte tem que procurar o seu contabilista e o contabilista é quem estabelece o contato conosco. Mas nós também entramos em contato com o contribuinte. Nenhum contribuinte, nenhum empresário deveria, né, eu vou usar até esse verbo, né, que é pesado, deveria alegar o desconhecimento das malhas, porque além de nós termos esse contato direto e imediato com o contabilista, a cada período de tempo nós mandamos correspondências para os contribuintes, para os empresários. E numa última edição nós até exacerbamos essa nossa atividade, não mandando apenas para o endereço eletrônico da empresa, mandamos para os sócios também. E os sócios perguntaram ao seu contabilista: está havendo algum problema? Porque o fisco está me comunicando diretamente. Ou seja, isso aconteceu agora, recentemente. Estamos encaminhando, dando transparência total a todos. E aí vale uma dica que é muito importante. Contribuinte que não tem um DTEC, um domicílio tributário eletrônico, e está ultrapassado. Vai ter problema, porque daí nós temos que ainda usar o arcaico meio de comunicação via correio e AR, aviso de recebimento. E todos nós sabemos que, né, não há nem como comparar a uma comunicação eletrônica que é imediata. Então, contribuinte, se você ainda não tem DTEC, por favor, tenha, porque é por esse caminho que nós fazemos todas as nossas comunicações, não só das malhas, todas as informações, todas as prevenções, todos os avisos nós encaminhamos via DTEC. São pouquíssimos que ainda não têm. Nas malhas nós temos também, estive vendo um relatório na semana passada, também algo superior a 80% dos contribuintes já com DTEC, esses que estão identificados com alguma inconsistência. Então, às vezes o
auditor entra em contato com o contribuinte. Isso é exceção ainda, porque são quase 400 mil contribuintes. Então, por isso nós preferimos entrar em contato com o contabilista, porque são em número menor e de conhecimento necessário para qualquer tipo de complexidade também viável. E assim fazemos. Então, o contato com o contribuinte, sim, mas a regra geral, né, é o diário com o contabilista. Exatamente. Não, que é no nosso, que até a questão do próximo assunto, que era a questão de como ajustar essas divergências, prazo para regularização. E aqui eu vou botar uma pimenta nisso. Vou botar uma pimenta. Vamos lá. Principalmente questão de CBNF. CBNF está na malha ou não está? Ainda não, né? Mas a resposta é exatamente essa. Ainda não. Mas o CBNF, bom, antes do CBNF, prazo, quero chamar muito a atenção a isso. Dia 31 de março, segunda-feira, encerra o período de acompanhamento das malhas fiscais. Contabilista e contribuinte, se você ainda tem alguma inconsistência, por favor, encaminhe o mais rápido possível. Né? Eu tenho tido contato com os colegas auditores fiscais que estão trabalhando na área. Somos 94 auditores que estão acompanhando esses quase 400 mil contribuintes, representados pelos 16 mil contabilistas. O mês de março tem sido um fervor total de comunicação com a Secretaria da Fazenda, porque muitos deixam para o último momento a solução dos problemas, o que não é recomendável. Mas menos recomendável ainda é não regularizar. Então, se você ainda tem algum problema, entre em contato conosco ou siga as instruções para a regularização. Tudo está ali, não há necessidade de outra comunicação. É ler as instruções e cumprir. Todas são objetivas. As instruções, todas elas são de simples aferição e colocação em prática. Às vezes, com uma retificação de um documento, às vezes com um pagamento. Fez aquilo que a instrução determinou, resolve-se o problema e seguimos adiante. Sobre o CBNF, nós já tivemos muitas edições de obrigações do CBNF. CBNF, Código de Benefício Fiscal. O Estado de Santa Catarina é um dos campeões em oferecimento de benefício fiscal ao contribuinte. Acredito que a classe empresarial e os contabilistas também que conhecem o negócio, que conhecem a situação no Brasil, sabem que Santa Catarina realmente é um lugar excepcional para a constituição de um novo negócio, de manutenção do seu negócio. Agora, existe a contrapartida. Se, por um lado, o Estado concede um benefício fiscal, por outro lado, ele também quer a informação a respeito de como isso está sendo tratado e quais são os resultados que esse benefício está trazendo a Santa Catarina. Os benefícios da Santa Catarina começam com a criação de novos postos de trabalho. Nós queremos, né, como Estado, fornecer possibilidade de que o catarinense tenha o seu emprego facilitado, mais aquele posto, para que ele possa, então, comprar, para que ele possa, né, dar o alimento à sua família, a ter uma vida digna. E, por outro lado, o contribuinte tem que cumprir a sua parte. Bom, nós temos novidades que começam a valer agora a partir do dia 1º de abril. Né? 1º de abril, quem preencher lá o CST, que é o Código da Situação Tributária, e também o CBNF, se houver algum problema nesse sentido, em relação à nota fiscal eletrônica e à nota fiscal de consumidor eletrônica, poderá até, veja só, poderá até ter a rejeição da emissão do seu documento fiscal. E isso é importantíssimo. Eu não tenho dúvida, Jacó, que na terça-feira, alguns contribuintes, muitos, não alguns, muitos contribuintes desavisados, não por falta de aviso, né? Por não terem tomado ciência como deveriam da situação, vão ficar perplexos diante da impossibilidade da
geração do documento fiscal. E aí Não eu vou lhe poderão. dizer uma novidade. Sim. Foi prorrogado Não me diga isso. ontem. Prorrogado. Poxa vida. Então, ó, esqueçam o que eu falei. Para quando? Para quando foi 5 de maio. Maio e Ah, bom. junho. Então, tudo bem. Apenas postergamos. Que bom, que Mais é por um bom tempo. Então, tudo o que eu disse que aconteceria Vai no dia 1º acontecer. de abril. A 1º de abril a gente não podia esperar nada diferente, né? 1º de abril, então, dia da mentira. Da malha não é mentira, né? Da malha, no dia 1º de abril, nós não teremos mais acompanhamento, né? Na verdade, no dia 1º de abril e 2, alguns contabilistas ainda verão algumas situações nas malhas. Mas estamos em reprocessamento e as informações serão retiradas, né? De tal forma que até quinta, sexta-feira não haverá mais nenhuma. Mas então, tudo que eu disse, a partir de 5 de maio, como está ali, né? Será colocado em prática. E isso é muito importante. Previna, porque tem que ser preenchido o documento fiscal com essas informações que são obrigatórias. Se não preencher, corre o risco da rejeição do arquivo. Sim. O arquivo que eu digo, o documento fiscal. Não poderá nem emitir o documento fiscal e o caos, né, está instalado. Perfeito. Até referente a isso, tem uma pergunta da Josi Vieira. A malha fiscal encerra em 31 de março, referente ao período de 2024. Porém, foi corrigido a situação que será enviado no SPED fiscal de março de 2025, até o dia 20 de abril. Neste caso, teremos problemas? Não terá problema. Não terá. Vejam só como nós fazemos as malhas acontecerem. Embora as malhas fiscais não apresentem mais ao contabilista as inconsistências a partir do dia 1º de abril, o contabilista que tomar o cuidado, vamos imaginar que ele não tenha tido tempo para resolver até o dia 31 de março, ele pode baixar todas as inconsistências para o seu sistema, não terá mais o suporte da fiscalização em relação a perguntas, né, e respostas a respeito do período anterior, porque o acompanhamento acabou, mas poderá providenciar aquela solução até que momento? Até o dia em que o seu cliente receber o termo de início de fiscalização. O que acontece a partir do dia 31 de março? O grupo de planejamento e monitoramento fiscal, ele empacota todas essas inconsistências, faz filtros, faz novas verificações durante todo o mês de abril e em meados de maio, esse é o planejamento, em meados de maio, se tudo correr bem, nós temos ainda algumas situações que terão que ser resolvidas pela Secretaria da Fazenda, sob pena de não iniciarmos em maio, mas a ideia e o planejamento prevê, meados de maio, nós começaremos a encaminhar via DETEC e via outros canais de comunicação os termos de início de fiscalização. Então, até o dia do recebimento desse termo de início, então, como já disse, meados de maio, o contribuinte poderá sanar qualquer inconsistência. Só que, se perguntar para o auditor quais são as inconsistências do exercício anterior, nós não forneceremos mais, até porque o auditor nem terá mais acesso às malhas fiscais. Da mesma forma, e continuo dizendo, tudo o que o contabilista vê, o auditor fiscal vê. Então ele vai dizer, eu não tenho mais acesso à base de dados e por isso eu não consigo facilmente, como era, te informar a respeito. Então, pode sim, né, resolver na referência de março, né, com entrega até o dia 20 de abril, sem problema qualquer. Maravilha. O Tajima vai ganhar o selo de superfã aqui, tá? Ele colocou aqui um comentário, né? Um auxílio sobre o tema, aquela que a gente estava discutindo, do caso da Cíntia, né? Ainda há pouco, né? As malhas fiscais não eliminam completamente as fiscalizações individuais. Isso é um fato. Em muitos casos, trata-se de períodos antigos, com, é claro, uma carga de juros e correção maior, que é aquilo que a gente estava conversando, né? Então, a Cíntia vai encaminhar o contato ali, né? Eu acho que inclusive já encaminhou o contato ali, que aí depois eu passo para o senhor direitinho para fazer esse alinhamento. Mas, então, tratando sobre isso, que bom que o Tajima lembrou,
as malhas fiscais, elas não são um escudo do contribuinte para outras fiscalizações quaisquer. Inclusive o prazo que nós colocamos, então as inconsistências, por exemplo, de 2025, serão acompanhadas até o dia 31 de março de 2026. E o ciclo continua. Então, a partir de 1º de abril de 2026, nós fiscalizaremos os fatos, né, inconsistentes de 2024. Mas isso não quer dizer eu estou blindado, eu não posso ser fiscalizado. Uhum. A dica que nós damos, e deixamos muito bem claro isso, é que o contribuinte tem aquelas inconsistências que podem ser fiscalizadas a qualquer momento. Qualquer auditor fiscal, qualquer grupo especialista setorial ou grupo regional de ação fiscal pode iniciar fiscalização e aí encerrou o acompanhamento. Ou seja, tudo que ali está deve ser, né, a priori, resolvido até hoje, porque amanhã pode ser que haja uma fiscalização. E automaticamente, quando o auditor fiscal inicia a fiscalização, o sistema das malhas fiscais identifica esse início de fiscalização e não mostra mais. Acabou o acompanhamento. Então, o que o Targima falou, aquele valor que a Cíntia apresentou, que supera o valor do imposto, certamente, isso é certo, não é assunto de malha fiscal. Se é de malha, temos um problema. Não acredito. Agora, se é um fato lá de 2020, 2021, 2022, imagine a carga de juros de lá até cá, né? Aí sim nós temos um valor muito maior. Então, malha fiscal não é, mas isso pode acontecer. E nós temos muitas fiscalizações pontuais que, como já disse, né, elas estão acima das malhas fiscais e aí o contribuinte pode ser penalizado a qualquer momento. Sim, 2 pontos interessantes, né? Eu tenho esse prazo, né? Vou citar um caso que aconteceu lá no sul da França, né? Tem um caso onde o cara entrou na malha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ah, não, lá em fevereiro do ano que vem eu vejo isso aí que eu vou começar a me preocupar. Sim. E aí, nesses casos, o que aconteceu? O auditor falou, não, peraí, o cara não está fazendo nada, vamos conversar, vamos tomar um Sim. café. Sim. E mais um detalhe, viu, Jacó? Isso é muito importante também. As malhas, elas aos poucos vão avançando. Neste ano nós teremos informações nas malhas, as informações de PIX, nós já temos. Isso há muito tempo, né? A Receita Federal tem, os fiscos estaduais têm também. Nós não usamos ainda, neste ano nós usaremos. Então, contribuinte que tem recebimento por PIX, declare, né, emita o documento fiscal, senão terá problema certo. Além desse problema, nós temos então os recebimentos que são identificados para aquele CNPJ. Mas nós sabemos que muitos dos recebimentos se dão através de terceiros. É o sócio, é o irmão do sócio, é a mulher do sócio ou o marido da sócia e assim em diante. Essas informações todas o fisco detém. E estamos também desenvolvendo uma ferramenta que vai facilitar muito a identificação dessas situações. Então, são detalhes que nós temos que apresentar de maneira preventiva para evitar problemas. O mundo romântico do papel acabou. A informação ela está à frente, à vista da situação como um todo. Então, declare exatamente aquilo que aconteceu a título de faturamento. Senão, teremos realmente problemas e imediatamente. Legal. Fazer uma pergunta aqui, CBNF, voltar. Alguns contribuintes foram avisados ali, informados que não estavam colocando a informação do CBNF. Pela situação, ela passará a ser motivo de rejeição na nota a partir do dia 5 de maio, mas ela já é obrigada a estar na nota desde lá que Novembro de 2023. correto? É. Então, o contribuinte ele é obrigado a fazer a carta de correção, que permite até os últimos 30 dias, e também escriturar no livro
Sim, os 6. Sim, Honestamente, eu nunca vi esse livro, tá? É? Eu nunca vi esse livro. É Eu, que nem o P3. eu terei o prazer Lembra de do te P3? apresentar então um deles. Manda uma foto para mim. Manda uma foto para mim. É o único livro em papel ainda que eu lembro que existe, né? E como ele serve a diversos órgãos, não há como, nós já discutimos isso. Hoje, com a nossa plataforma, o SAT, né, que é o Sistema Tributário de Administração Tributária de Santa Catarina, nós poderíamos colocar tudo ali. Esse não é um problema que o fisco catarinense cria. O problema é que, como diversos órgãos utilizam e a norma é federal, não há como não existir, né, no papel. Mas ali está, em alguns casos excepcionais, né, e esse será um, terá que ser, né, aplicado. E esses períodos antigos vão entrar na malha fiscal? Períodos antigos Por exemplo, do CPNF? CBNF. Não, o Jacó, o fisco catarinense, eu vou falar, não tenho a permissão e não sou da área do CPNF. Ok. Nós temos um grupo de colegas que trabalha, né, voltado para esse fim. Mas acredito eu estar alinhado com o que eles pensam. Santa Catarina sempre oferece a oportunidade ao contribuinte da solução do problema e não cobrar aquilo quando nós chegamos à conclusão. Olha, daqui para frente não há mais como não fazer. Então, o campo está aberto, deve ser preenchido, já é uma obrigação, né? Mas não acredito. Então, verbo que eu não acredito que o fisco vá voltar ao passado. Agora, aqueles que deixarem para efetuarem esse preenchimento dos campos no dia 5 de maio terão um problema. E o problema será possível na rejeição do arquivo, que é pior possível. E aí eu não gostaria de estar, sabe, no pelo de vocês, aqui, do sistema, porque vocês vão ter que ampliar ali o quadro de recepcionistas dessas informações, porque a chuva, né, de reclamações será enorme. Porque o contribuinte não consegue emitir. Ora, se é fornecido um tempo anterior para que o contribuinte se ajuste àquela situação e veja se o sistema não impede ou está realmente abastecido com o que deveria e encaminhando a informação ao fisco, por que não? Então, previnam, entreguem a informação a título de preparação. Maio está aí. Legal. Aí, só voltando ali nos nossos comentários ali, né? Obrigado por todos os comentários que o pessoal está mandando. O senhor comentou a respeito da questão do Pix ali, que aí era uma dúvida da Amanda Regina Rosa, né? Então tá respondido, Amanda. E a Crislane Castilho está perguntando o seguinte: bom dia, estou com uma malha sem atualização desde o dia 25 de março. Porém, as demais têm sido atualizadas todos os dias. Minha dúvida é: por que esse em específico não tem sido atualizado? Muito bom. A data citada foi 25 de março. 25 de março. Hoje é dia 28. Já. 3 dias. Muitas situações são reprocessadas imediatamente. Não leva um minuto. Nós, em razão da complexidade das informações que começam lá no documento fiscal, chegando ao item, indo para as declarações e a escrituração fiscal, então imaginem a gama de informações que nós temos numa IFD de uma empresa, que pode ser simples ou com milhões de ocorrências, passando pela DIME, PGDAS-D, DDE, DCIP e todas as outras declarações. Como disse aqui, nós processamos diariamente mais de 400 milhões de ocorrências. Disse aqui também que esse mês de março tem sido um fervor de comunicação e de alterações. Nós estamos tendo um pico de retificações de EFDs e declarações como nunca, né? Olhando os gráficos, nós chegamos a essa conclusão. Isso aconteceu também nas edições anteriores. Chega no mês final de acompanhamento das malhas, nós temos um pico enorme, né? É super saliente dessas retificações, né? O que acontece? Se a empresa é pequena, nós tivemos que dividir. Então, nós temos empresa pequena, empresa média, empresa grande e empresa gigante.
Nós começamos sempre pelas pequenas e vamos fazendo, porque isso nós damos a resposta rápida. As empresas gigantes, né, e são algumas, nós às vezes demoramos 3, 4, 5 dias, até 5 dias no máximo para resolver. Então, espero que ainda hoje nós tenhamos o reprocessamento dessa empresa, que acredito que não seja, por exemplo, um Simples Nacional. Se for Simples Nacional, por favor, entre em contato comigo hoje mesmo, você terá essa resposta. Isso não depende do Pickler. O ser humano lá, o auditor fiscal, ele não precisa acessar a aplicação. O sistema automaticamente ele reconhece a novidade, reprocessa tudo e às vezes tem que voltar ao passado. E vem varrendo o sistema, porque muitas inconsistências dizem respeito a créditos extemporâneos de ICMS. Por incrível que pareça, né, a extemporaneidade, por um bom tempo, passou a ser normal, ou até mais significativa que a temporaneidade, o que é ruim. Por que não se fez quando deveria? E ainda mais se tratando de crédito, ou seja, era um dinheiro no caixa que o contribuinte tinha e deixou de ter, e às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, ele passa a ser registrado. Quando isso acontece, as malhas têm que voltar àquele passado remoto, 4 anos, 5 anos, quando não além. Há solicitações de crédito de 6, 7, 8 anos que já são créditos que decaíram, né, que não podem mais ser utilizados. E que nós, então, vemos varrendo todo o sistema até a data de hoje. E isso tudo necessita de máquina, necessita de software. E, para nossa felicidade, Santa Catarina teve a sorte e também a felicidade na gestão de contratar bem, contratar a aquisição de máquinas, contratar a aquisição de software e também os auditores fiscais. Na nossa época, da minha e do Sérgio, só podiam ingressar no fisco estadual 4 categorias profissionais. Eram os administradores de empresa, os contadores, os advogados, não, formados em direito, e os de economia. 4 áreas apenas de graduação. Hoje, nós aceitamos qualquer profissional de qualquer área. Se a pessoa é um engenheiro ou é um professor de educação física, para nós não importa. O concurso é aberto, né? Se ele lograr êxito, for um dos melhores, ele virá para o nosso grupo. Nós temos muitos engenheiros, né? Engenheiro é bom de concurso, né? E fazem uma tônica totalmente diferente. Mas no quesito específico, quando nós falamos, então nós temos máquina, temos software e temos pessoal. Nós temos uma área específica de TI. Nós temos uma gerência de TI. E lá nós temos vários colegas auditores que desenvolvem, que analisam os sistemas. Então nós podemos dizer, diferentemente de quase todos, para não dizer todos os demais fiscos, que nós temos autonomia de gestão. Por isso nós podemos dar essa resposta rápida a vocês, porque eu saindo daqui com um problema, pelo meu canal de comunicação diretamente com o meu colega auditor fiscal, eu entro em contato, ele diretamente entra no sistema, corrige o bug, traz a informação, reprocessa e faz acontecer. Então hoje no fisco nós temos auditores de campo, nós temos os de gestão, que atuam, né, no suporte à administração tributária, e temos os auditores fiscais de TI. E esses fazem acontecer essa área similar à empresa que vocês também têm. E se a gente fosse olhar para a malha hoje e elencar os top 3 que dá mais ocorrência, Muito bem. quais seriam? Olha, surpreendentemente e historicamente, das 42 malhas que nós temos, eu vejo sempre isso com uma infelicidade tamanha. Ainda é a omissão de registro de documento fiscal quando da aquisição de mercadoria. O contribuinte comprou uma mercadoria, ele tem o documento fiscal, mas por uma razão ou outra esse documento não foi escriturado.
Se esse documento não é escriturado e se ele gera crédito, porque um documento fiscal é tal como um cheque, né? Nós, da antiga, sabemos o que é cheque. Uma promissóriazinha? Uma promissóriazinha? Esse documento fiscal está ali. A princípio, ele gera um crédito e, por uma razão ou outra, não chegou a ser apropriado. Esse documento não está na IFD por quê? Pode ser por algum problema de comunicação entre o empresário e o contabilista. E pode ser também um problema de comunicação entre o contabilista e o Estado, porque é ele que faz a IFD. A razão pode ser de boa ou de má fé. Talvez essa omissão se dê em razão de uma vontade do empresário, então pode ser, eventualmente, né, uma vontade de vender sem emissão de documento fiscal. Ou seja, não é uma simples omissão, é uma infração acessória. Não, ela, na verdade, está querendo camuflar uma operação seguinte que exigiria a emissão de um documento fiscal. Isso é gravíssimo. Nós estamos, então, com essa que é campeã, é a malha 017, é campeã, e nós atualmente estamos fazendo o seguinte, notificando a um limitador de R$ 10.000 por mês, mas nós estamos levando, inclusive isso foi tema de discussão há umas 2 semanas no grupo de planejamento, vamos reemitir a notificação fiscal dos exercícios anteriores, porque é uma infração continuada. Não é um lançamento fiscal de imposição de multa, nesse caso, por omissão de registro, que vai fazer com que aquela infração não exista mais. Ela continua existindo. Então, vamos aplicar uma segunda vez, uma terceira vez, e também criamos um grupo de auditoria contábil, e que esse grupo, então, está analisando exatamente essa situação. Bom, se comprou 100, registrou 10 e vendeu 8, nós vamos buscar no estoque, isso no escritural, no primeiro momento, mas poderemos ter, inclusive, incursões fiscais no estabelecimento para verificar esse estoque de, no caso, 92 unidades daquele produto. E os resultados têm sido também surpreendentes. Então, se há um documento fiscal, esse documento fiscal é do conhecimento do fisco. Se não declarar, vai ter problema de ordem acessória e de ordem principal. Essa é a campeã. Nós também temos algumas situações, já que nós vamos elencar ali os top, de documentos fiscais de saída com débito. Então, estamos falando de CTE, no caso do conhecimento de transporte eletrônico, né, o transportador, notas fiscais eletrônicas e também notas fiscais de consumidor eletrônicas que não vão parar na IFD. Ou seja, eu emiti o documento e não levei a IFD. O contabilista, ele tem acesso a esses documentos todos via seu cliente e também o fisco. Nós também fornecemos todas essas informações ao contabilista para que ele tenha a condição de apresentar. Nesse meio, quando eu emito o documento e não escrituro, nós também temos alguns suspeitos de empresas noteiras, empresas que só vêm ao mercado para transferirem créditos sem transferirem mercadoria de uma propriedade para outra, sem venderem, na verdade. Então, temos problemas enormes também em relação a esse fato. Se o documento fiscal foi emitido, tem que ser escriturado. E um que agora, neste ano, já no ano passado foi assim, levaremos à fiscalização muitos desses casos, são os casos de TTD, Tratamento Tributário Diferenciado. Como já disse, Santa Catarina é campeã no Brasil em oferecer benefício fiscal. Agora, o contribuinte tem a contrapartida de mostrar os números, mostrar a organização a respeito do crédito presumido que obteve, que, como já disse, é um benefício. Quando o contribuinte contrai, então, né, quando ele é beneficiário, ele tem que apresentar as informações como a norma determina. E aí a gente diz, o direito ao crédito, ele está condicionado a 3 situações que não
que não podem, na verdade, são condições que não podem ser esquecidas. A primeira delas, a operação ou prestação tem que ter havido. Segundo, essa operação e a prestação têm que estar documentadas por uma nota fiscal eletrônica, ou um CTE, um documento fiscal. E terceiro, e não menos importante, a escrituração desse documento fiscal tem que ter seguido as normas que estão aplicadas. E o benefício está condicionada à perfeita escrituração desses documentos na EFD, como a desobediência a essa norma. Então, contabilista, empresário, se você tem um benefício fiscal, seja ele qual for, comece com uma isenção, uma redução na base de cálculo, um TTD qualquer, né? Um crédito presumido, dê atenção à forma de escrituração. E onde eu encontro a forma de escrituração? Eu encontro no próprio TTD, né, no tratamento tributário diferenciado, e encontro nos atos administrativos lá da Secretaria da Fazenda, publicados, estão lá na nossa página, nas tabelas, sigam. Se o código existe, é aquele que deve ser aplicado. E se essa escrituração não estiver perfeita, infelizmente, será notificado pela apropriação de crédito indevido, se não regularizar. E segundo, e mais importante, poderá perder aquele benefício. Então, não perca esse benefício. E para continuar com o direito a ele, você tem que escriturar exatamente como a norma prevê. Perfeito. Além disso, então agora o foco é TTD, né? Uhum. Nós já estamos assim olhando TTDs da área têxtil, que é muito importante aqui, a região de Blumenau, região de Joinville, e em todo o estado, a área também da importação, vários, e que essas informações todas, elas começam a ser criticadas nas declarações, nas EFDs, e chegam ao documento fiscal. Então, nós temos verificado ali que, às vezes, não há informação nenhuma, o que é pior. Às vezes, há informação, só que a informação não tem lastro se comparada a uma outra. Por exemplo, DIME, DECIP e EFD. E nas malhas detalhadas, nós chegamos a verificar o documento. E quando nós vamos verificar o documento fiscal, que é a origem de todo o lastro, né, do crédito, o documento não existe. O documento já foi emitido há 6 ou 7 anos. O documento foi emitido para um terceiro, que não tem nada a ver com aquele que está escriturando. O documento já teve todo o crédito apropriado em outras situações, ou seja, foi apropriado o crédito lá em 2021, 22, 23, 20, e está sendo apropriado novamente, ou seja, já excedeu o potencial do crédito que ele detinha e coisas mais. Isso está ficando assim muito bem claro. Então, a tônica, se eu tivesse que dizer algo, Jacó, quem tem TTD, né, continue com o benefício, isso faz bem, né, para o empresário, para Santa Catarina, faz bem, mas não esqueça da sua obrigação mínima de informar exatamente aquilo que a norma determina. Tem um créditozinho Highlander ali, um ato eterno. Não? Penúltima questão. Novas malhas. Qual é a previsão? Então, E quais sabores estarão nela? muito bem, né? Nós estamos então com 42. Temos malhas represadas por causa do fim do acompanhamento e mais alguns detalhes internos que nós temos que resolver na Secretaria da Fazenda. Nos próximos meses nós teremos várias novidades, teremos muitas malhas fiscais, muitas novidades. Uma delas que eu já falei é o envolvimento do Pix, né, nas malhas 011 e 013, e TTD, e crédito em papel. Nós temos ainda muitas, mas muitas notas fiscais que na EFD são identificadas como papel modelo 1, por exemplo. Isso será combatido. Mas o foco maior ele se dará em cima de TTDs. Então, fiquem atentos, né? Nós vamos ficar de olho nessa situação. E um outro detalhe que vem ao encontro
dos anseios não só do fisco, mas também do contribuinte e dos contabilistas, é a extinção de obrigação acessória. Nós queremos extinguir obrigação acessória, diminuir o tal custo Brasil, extinguindo a apresentação da DIME. Essa alteração, essa desobrigação, só depende agora do contribuinte. Se a EFD estiver conforme a DIME, nós em muito pouco tempo poderemos excluir. O problema é que, por falta de integração de software, de sistema, a DIME tem apresentado um valor e a EFD outro valor. Estou falando simplesmente de valor de chegada, né? O ICMS a pagar ou o saldo credor transferível para o mês seguinte, a título de ICMS normal, de FAO e também substituição tributária. Nós estamos com uma diferença de mais de 200 milhões de reais por mês. E nós então estaremos apresentando essas malhas que têm um único objetivo: extinguir a DIN. Então, se o contribuinte quer, se o contabilista quer extinguir a DIN, basta que o conjunto, né? Isso não depende de uma andorinha só não fará verão, mas quando nós conseguirmos diminuir essa diferença de 200 milhões de reais para um número aceitável, nós bateremos o martelo e diremos: Santa Catarina extingue uma obrigação acessória que dá muita dor de cabeça, né, para o contabilista, para o contribuinte, a DIME, que já deveria estar extinta há muito tempo e que nós estamos às vésperas. Lançaremos malhas também voltadas para esse fim, já nos próximos, né, dias e meses. Esse seu comentário, com certeza, se ele tiver na live, correu uma lágrima. Como não estará na live aí, não? Por favor, Não né? é o seu A gente- Marcos Domingues? A gente volta aqui, se for o caso. Não, e vamos trazer ele daí. É, Vamos trazer ele. é. Seu Pickler, assim, ó, tudo que a gente debateu até agora, tem algumas situações assim, muito bacanas, muita informação, né? Aí só para fechar aqui, tem uma pergunta da Gabriele. Para o TTD 478, para não cair na malha, preciso informar os valores estornados nota a nota nas vendas ou posso informar o valor proporcional no E111? Preciso informar esse valor no C197? Eu não me recordo desse detalhe, tá? Como eu até brinco com o pessoal, eu teria que verificar aí qual é o TTD, o 478, não lembro também, não, nessa. Nós temos milhares de TTDs, não? Eu não me recordo. Algumas situações eu tenho lá, então, a malha voltada à informação que está lá no C197, e o C197 é documento a documento, e temos também informações lá no E111 que vão ter que trazer o detalhamento no E113. Nas informações de regularização das malhas, nós informamos exatamente o que tem que acontecer. Agora, isso eu já posso te dizer, se está lá no C197, bastou, porque essa informação vai seguir para o E111. Agora, se for extemporânea a situação, tem que estar lá no E111 e E113. Mas para uma resposta mais detalhada, eu tenho que consultar a base e a situação em si. Por quê? Quando nós lançamos o 8, eu digo assim, até as 30 malhas, o Pickler, né, hoje eu sou o coordenador, estava já à época também coordenador do grupo, eu participava da idealização, desenvolvimento, validação, publicação e suporte. Hoje eu não tenho mais esse conhecimento vasto a ponto de, no detalhe, informar. Eu, lembrando depois da situação, se tivesse até o número da malha, pelo número da malha eu consigo chegar lá. A gente consegue detalhar. Então, assim, ó, se a dúvida é, eu tenho que fazer no C197 e também no E113? Não, não. Ou é no C197 ou é no E113. E dependendo da situação, envolve o E111 ou não. Mas aí eu teria que detalhar melhor. Se vocês puderem encaminhar essa pergunta para mim, depois eu posso devolver, né, em particular para ela. Tranquilo, até assim, ó, devido ao tempo que a gente tem também, né, que a gente tem que abordar o assunto da NFC, mas assim, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando que a gente não conseguir responder aqui ao vivo, a gente se compromete a encaminhar essas dúvidas ao Sr. Pickler,
né, o seu Sérgio Pinetti aqui, para que eles nos devolvam e aí a gente, de repente, publica isso no blog, alguma coisa nesse sentido, para ter essa referência para vocês, tá bom? Combinado? Só respondendo a Amanda Regina sobre questão da NFC, para a totalidade dos contribuintes de Santa Catarina, já tem uma data? Sim, Amanda, já existe uma data, já existe um cronograma para a eliminação do ECF e o uso do NFC na substituição da maquininha de cupom fiscal. Então, vai de março a agosto. Então, a partir de agosto, encerra-se o uso do ECF em Santa Catarina, só NFC. E vamos dizer assim, D1 também, tá? Por favor, D1 não existe, não existe D1, tá bom? Então, seu Pickler, considerações finais. Que recado Pickler daria hoje para o contribuinte, para o contador? Vamos estender um pouquinho mais para o guarda-livro, né, sobre as malhas. Vamos lá, rapidamente. Contribuinte, empresário, tem que escolher muito bem o seu contabilista. O contabilista não é mais um guarda-livros, isso já faz muito tempo. Então, escolha bem, porque o contabilista tem uma responsabilidade muito grande sobre tudo aquilo que acontece a título de resultado na empresa. Contabilista tem que, ao contratar colaboradores, manter os colaboradores muito bem instruídos. Aproveitem os eventos. Aqui em Joinville nós temos diversos. O Cefijo, né, faz isso mensalmente e também em outros periódicos, e apenas cito um, né, dos órgãos que fazem isso. Além, Sindicato também faz isso. sim, nós temos diversas instituições que fazem essa propagação de conhecimento. Invistam porque o colaborador tem que conhecer. Se for um mero digitador, teremos problemas. Não podemos esquecer que nós estamos no mundo da informática. Não adianta termos profissionais que conhecem se o sistema aplicado ao escritório de contabilidade não é bem parametrizado, se ele realmente não tem um bom código, porque é difícil alguém conhecer tudo em detalhes a ponto de fazer superando o sistema. O sistema é muito importante. E como nós vivemos no mundo da informática, no mundo eletrônico, lembrem sempre que todos os fiscos detêm as informações a respeito de tudo o que aconteceu. É questão de tempo para que essas informações sejam cruzadas. Evitem retrabalho. Façam aquilo que é correto, durmam tranquilos e não teremos dissabores com o passar do tempo. Para finalizar, quem ainda pensa, né, e age como se não houvesse controle, por exemplo, apropriando crédito em documento inexistente, em documento em papel quando esse documento não existe, ou tendo um benefício fiscal, como já falamos, tratamento tributário diferenciado, e não dá valor a esse direito que tem e deve continuar com o contribuinte, tem que mudar o comportamento imediatamente, sob pena de ter uma situação desfavorável, ruim, um dissabor em muito pouco tempo. O fisco está à disposição, a Secretaria da Fazenda está de portas abertas, física e virtualmente, a todos os contribuintes e todos os contabilistas. Queremos e continuamos sendo parceiros e estamos à disposição de todos. E para encerrar aqui, eu não sei se depois eu terei mais interação, né? Quero agradecer a vocês, Jacó, Vitor, pela oportunidade. Muito obrigado à W News, né, por nós podermos estar aqui, porque o nosso objetivo é levar a informação, prevenir problemas e dar, então, essa satisfação aos contribuintes, aos contabilistas, ao público, então, do programa. Muito obrigado a vocês. A gente se sente honrado, né?